Isa, como que você tá aí? Tá tudo bem? Tudo bem. Então Ótimo. tá bom. A gente tá gravando, olha só. E hoje tá aqui. É pra pegar assim no pulo, tá? Porque a gente tava conversando sobre isso antes, que a sua irmã tá falando: cadê roteiro? Não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente começa a gravar, a gente começa falando. Coisa de jornalista, né? Acontece. Deveria ter um roteirinho, eu acho. Não. Porque eu fico pensando, né? Toda vez que tem roteiro, não sai natural. É. E aí fica aquela coisa muito assim: quem é você? O que você tá fazendo? Onde você trabalha? Né? Uma formulazinha já pronta. Exato. Ou senão, parece que eu estudei toda a sua vida, eu só tô perguntando coisa que eu já sei. Nossa, e o que você falou é até legal, porque hoje teve uma menina que veio pro Pretas, ela falou assim, nossa, eu sinto que eu já conheço vocês, que eu também sou amiga. Olha! Tipo, eu sinto que eu tô fazendo parte dessa conversa. E eu acho que é realmente isso. Se a gente cair nessa do roteirinho... Acaba! Perde a naturalidade. Perde a naturalidade. Tá aqui pra te conhecer. Tipo, a gente não tá aqui pra seguir roteiro. Perde a naturalidade. Quando é nesse formato, eu acho que aproxima mais o público, né? Com certeza. Vocês estão descobrindo ao mesmo tempo que tá informando pra quem tá assistindo. E pra que ninguém estranhe, a Isa não tá aqui no estúdio, mas ela tá com a gente aqui na câmera. Eu não sei exatamente onde que vai ficar. Eu não faço ideia como que vai ficar isso. E hoje a gente tá aqui com a Suzane Sena, gente. Essa mulher incrível que além de atriz, produtora, ela é de publicidade e propaganda, é amiga de muitos famosos, sem nem conhecer, assim, normalmente os famosos, longa história, depois a gente conta sobre isso. E ela mora aqui, mora em New Jersey, né? Moro mas é uma frequente em Nova York, então... Eu sou porque é muito pertinho, né? É um New Jersey que é mais perto do que o Brooklyn. Sim. Então, eu moro literalmente do outro lado do rio. Então, eu vejo Manhattan da minha janela, literalmente. Você tem a melhor vista de Nova York. Eu tenho a melhor vista, bem calmo. Onde que você mora então, em Jersey? North Bergen. Eu conheço, eu morava em Inglewood. É muito perto, Então, quando eu quero agito, ou quando eu preciso vir, eu venho muito fácil, muito tranquilo. Literalmente atravessa o rio. Atravesso o rio e ainda tenho a vista maravilhosa de ferro. É muito lindo. Uma das coisas que eu acho que mais me apaixona aqui de Manhattan é o seu meio de transporte poder ser o ferry, por exemplo. E você tem isso, né? Eu tenho, e como boa baiana que não consegue viver longe das águas, pra mim, viver perto do rio foi literalmente, assim, uma escolha, assim, uma conquista. Que demais. Porque, eu morei em São Paulo, e em São Paulo eu tive que morar perto do Parque do Ibirapuera, né? Tem uma lagoazinha. Era a minha vida, assim, aquela lagoa, porque eu precisava ter contato com a água. E agora o que me salva é esse rio aqui. Isso é demais. Ô, Isa, onde você tá aí? Eu tô em Campinas, São Paulo, casinha da minha avó querida. A Isa, Nova York, São Paulo, ou Nova York, Campinas, né? É igual New Jersey, New York pra gente. Então tá tudo certo. A fonte aérea. Eu acho que chiquérrima é mais certo. Ela. Não é chiquérrima ela. Eu queria falar mesmo, você então é baiana. Desculpa, você então é baiana. Sou baiana. Acho que é a primeira pessoa que a gente traz que não é desse São Paulo, Rio. São Paulo. Eu ia pontuar isso, mas eu não queria ficar chata, porque eu sei que baiana eu assumo isso. Caralho. A gente é muito barrista. E eu falei, cara, não, você é a primeira baiana. Vai ser! De tudo! Eu assisti todo mundo pra ter certeza. É a primeira baiana. Primeira baiana. Assisti todos os episódios pra ter certeza. Eu falei, pra abençoar, né? Fala, Isa, que eu vi que você... Não, só lembrando que a Catiúcia é de Porto Alegre. Eu assisti todos os episódios, então eu tenho certeza que... Baiana é a primeira. Baiana é a primeira. A Catiúcia foi a primeira do Sul, né? A primeira de Porto Alegre. A Suzane é a primeira de E sem ofensa, né? Sem ofensa. A gente tá falando de Sul
E sul-sudeste, Bahia. Exatamente. São duas comparações muito opostas, principalmente falando da nossa africanidade. Sim. A gente já... A Bahia é muito efervescente, não dá pra... Mesmo que você não tenha consciência, né, da sua pretitude, você tá tão dentro que é muito natural. Quando você passa pela fase de descobrir, se é que você, né, passa pela fase de descobrir, tudo é muito natural, na verdade, porque você já experienciou tudo aquilo. Não é uma transição que acontece que, de repente, você... Não, eu brinco que eu adoro visitar os templos, né, os templos de Umbanda ou terreiro de Candomblé, e para mim é muito natural, porque todos os pontos eu cresci ouvindo, mesmo sem ser da religião. Mas é muito natural. Todas as músicas, na verdade, se a gente observar, as músicas da Bahia, tem sempre uma palavra em Yorubá, tem sempre uma... Sabe? Então é muito perto, a vivência é muito perto. Todas as comemorações, o sincretismo religioso, eu nunca vi em lugar nenhum. Eu conheço bastante países. Eu nunca vi o sincretismo religioso que existe na Bahia em lugar nenhum. Eu estava falando para o príncipe do gueto, Luiz, esse fim de semana, que na Bahia você consegue ir numa missa católica e na igreja o padre está rezando a missa com apetrechos de candomblé. Uau. E nas primeiras filas dos assentos, todas mães de santos montadas. Uhum. Então, eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo, gente. Assim, eu só vi um lugar que eu posso falar, mas era candomblé, era Umbanda, mas em Poste Caldas, porque minha avó faz isso todo ano, todo 13 de maio, na festa de São Benedito. Uma data específica. Não, é que em 13 de maio, né, quando é dia de São Benedito é Santo Preto, né? Sim. Que é o padroeiro da cidade. Em setembro? Não, 13 de maio. Porque a gente comemora em São Paulo a festa de São Benedito. Mas tem muito essa coisa, e eu acho que vem exatamente do sincretismo, né? Por exemplo, quando a gente faz a associação de Ogum, por exemplo, em Salvador, né, na Bahia, é São Jorge. Isso. Se você vai para o Rio, né, já não é São Jorge, na verdade. Então, eu acho que essa bagunça que tem existe... a ver com sincretismo. Tem a ver, eu acredito que sim. Tem a ver com sincretismo, né? Não sou acadêmica para falar, mas pelo menos eu vejo o pouco que eu sei, eu sempre vejo essa diferença. Em determinados estados, você consegue perceber até mesmo a coloração das contas. Então... Em cada lugar, né, vai diferenciando um pouco. Total. Caramba! Mas isso, e é bom, eu acho muito legal você ter trazido isso, né? Porque a minha avó ia muito pra Salvador, né? Gente, tem milhões de histórias da minha avó, mas uma lembrança muito boa que eu tenho da minha avó foi de todos nós ficarmos assim, cadê a Volanda, sabe? Onde ela tá? E aí, não tinha celular naquela época, né? Então a gente tinha que esperar ela ligar pra falar onde ela tava. E ela, gente, tô aqui lavando a escadaria do Bonfim. Tipo, Poste Caldas, Salvador, entendeu? Aos 70 e tantos anos. Como se fosse quintal de casa. Como se tivesse ido ali. Então pode ser que venha daí ela ter visto isso e ter levado isso pra cultura. E esse é um ótimo exemplo, a lavagem da escadaria. Porque quem faz a lavagem da escadaria são mães de santos. Exato. E é uma igreja católica, né? Sim. Então, esse eu acho que é a prova assim, mais forte, porque é um pouco mais conhecido, porque a festa do Bonfim é um pouco maior, mas isso é muito comum. A gente tem em Salvador a Igreja dos Pretos. Sim. Então, o que acontece, né? Todos os domingos acontecem essas missas, e é muito comum. Todas as missas, você vê mãe de santo na igreja. Eu acho a coisa mais linda, eu me emociono sempre, porque imagina se a gente conseguisse ter isso, né? Esse respeito pela religião um do outro, que eu acho que é exatamente o que a gente precisa, né? Principalmente nos últimos tempos. Sim, é uma questão mesmo de respeito. Isso é bem bacana. Nossa, e esses dias, até legal que você falou, não sei, depois a gente corta. É até legal isso que você falou, porque esses dias eu vi um post, eu acho, não lembro o que foi, de cultos
do candomblé sendo... Acho que o pessoal pedindo permissão dentro da igreja católica para celebrar os seus cultos, algo assim. Eu não sei, não lembro muito bem o que estava acontecendo ali. E houve uma crítica do pessoal do outro lado em relação a isso. Em relação a nós, povo preto, do candomblé, de Ubanda, seja lá de onde você for, pedir permissão nesses espaços. Para celebrar. O quanto também, meio que uma crítica também para isso que você estava falando agora. Mas eu entendo quando você fala do respeito. Que pra mim é isso. Exatamente. Eu vou em qualquer lugar. Eu não me defino assim como religiosa, eu me defino como espiritualista. Eu gosto muito dessa temática, mas onde me convidar para ir com amor, eu vou. Para mim isso é assim fundamental. Você respeita o que eu acredito, eu respeito o que você acredita, e onde você me convidar, onde tiver amor, carinho, acolhimento, eu vou, independente da religião. Né? Eu acho que é isso que falta. E a gente, infelizmente, a gente vê muito o racismo também, né? Uma marca muito forte nisso, com a nossa religião de matrizes africanas, né? É muito comum, a gente cresce, por mais que a sua educação tenha sido horrorosa, você já ouviu falar, né, dos mitos gregos, né, romano. Quando você fala para alguém, até um adulto, né, sobre a mitologia africana, gente, você vê gente chocando, te julgando, achando... É uma ignorância tão grande e é muito triste, né? Porque a gente, inclusive, tem lei para ensinar, né, a nossa história, a história africana nas escolas, que são pouquíssimas as escolas que, na verdade, ensinam. E olha que loucura, né? A gente tem que ter lei para proteger o ensino da nossa própria cultura. Sim. É muito louco isso, né? Traços muito louco. Eu tenho uma perguntinha. Claro, Isa. Pegando esse gancho Isa, que você... Saudade de você aqui. Pronto, só falando. E eu vou aqui exibir nossa caneca. Desculpa te cortar. É verdade. Eu vou aqui exibir nosso presente da Suzane enquanto você não tá aqui, tá? Você tá no Brasil, mas a gente tem a nossa caneca, tá bom? Só pra exibir. Desculpa te cortar. Continua, Isa. Pegando esse gancho que você falou... Onde tiver amor e me convidar com amor, eu vou, né? E como está sendo? Quanto tempo você está em Nova York? Você encontrou amor de diversas formas que te acolhesse em Nova York? Como é ser essa alma baiana, né? E nessa, como que eles falam? Concrete jungle, selva de pedras. Como que é isso? E há quanto tempo também, né, que você está aqui em Nova York? Então, há 15 anos eu pisei aqui pela primeira vez. Vim passear, eu tenho uma irmã que mora aqui há quase 25 anos. E eu nunca tinha, na verdade, assim, vontade, né, de vir e tal. E aí eu senti a necessidade de vir, de visitar e tal. E vim e resolvi ficar para estudar. E fiquei 1 ano e meio. E só para estudar mesmo. Nunca tive o desejo de... ficar, morar, mas estranhamente, sempre me senti muito confortável. Quando eu voltei pro Brasil, eu morei em São Paulo. E daí eu tive esse choque. Aí eu tive esse choque, por incrível que pareça, porque eu me senti mais acolhida em Nova York, sem falar a língua, do que em São Paulo, desculpe. Não, faz sentido. Não, mas faz muito sentido. Campinas. Mas eu juro por Deus, assim, pra mim foi muito doloroso os primeiros anos que eu morei em São Paulo. E eu só não desisti de morar lá porque eu tinha uma irmã que morava e os meus planos era ir pro Rio e ela, enfim, me convenceu. Ela me enfiou, né, Suleima Sena, dentro do consulado da Índia. Ela mandou o meu currículo pro... Gente, muito doido. Ela mandou meu currículo pro consulado da Índia e eles me ligaram. Você aplicou por um trabalho? Eu falei, trabalho? Eu tinha acabado de voltar. Não, você tem uma entrevista? Ela vai só pra... Me convenceu. Enfim, eu fiquei em São Paulo e foi muito difícil de adaptar em São Paulo. Porque eu falava, ninguém respondia. É o preconceito regional. Muito. Eu ouvia... Eu comecei a ocupar alguns espaços, porque minha irmã já morava lá, ela é jornalista, quando ela chegou de Salvador pra lá, ela teve que fazer redução de acento para trabalhar em rádio, não foi em TV, em rádio.
E então os espaços que ela ocupava, né? Quando eu cheguei, eu comecei a ocupar também. E foi horrível, porque eu via coisas muito bizarras, assim. Tipo, claro que o Brasil não vai pra frente. A maioria dos ministros são nordestinos. Minha festa vai ser ótima. Minha festa só vai ter gente bonita. Minha festa não vai ter baiano. Nossa, que festa horrível, né? Foi exatamente a minha resposta, porque eu interrompi o papo e falei, sua festa vai ser bizarra então, porque ninguém faz festa, desculpa, mas ninguém faz festa como baiano. Essa questão da regionalização mesmo, né? Que a Ruth estava falando em São Paulo, foi uma coisa que realmente me incomodou, assim. Logo que eu cheguei para a faculdade de jornalismo, a mesma coisa. Eu fiz redução de acento para trabalhar na rádio. É muito perverso isso. Gente. E o meu muito sotaque... redução de acento de sotaque. O meu sotaque não era tão forte quanto o nordestino, porque eu era mineira e eu morava em São Bernardo do Campo, então o R que eu tenho era aceitável, mas ainda tiveram que mexer um pouquinho. Mas eu fico imaginando... Foi muito complicado, assim, pra mim. E até porque eu tinha vindo daqui, que todo mundo fala, né? Americano é muito frio, e não ajuda. Gente, eu sempre falando muito básico, assim, muito básico. Eu parava na rua pedindo informação. A pessoa pegava o celular pra me mostrar. Então, aqui, por incrível que pareça, eu nunca tive uma experiência ruim que não fosse com brasileiro. Pronto, falei. Desculpa. E eu fico pensando também nessa questão de falar do baiano, né? Porque é uma coisa que em São Paulo me incomodou muito. Tudo que era negativo, mó baiano isso, é coisa de baiano. Sempre. Pra você ter ideia, e sempre foi assim, né? Todo mundo que me apresenta em São Paulo não é a minha amiga baiana, é a minha amiga de Nova York. Todos... E continua assim. Até hoje. Eu falo, gente, mas eu não nasci em Nova York. Eu nasci na Bahia e tenho muito orgulho disso. Antes de falar que alguém pergunta, de onde você é? Brasil ou Nordeste? Fica aqui. Eu ensino todo mundo, se eu tiver oportunidade, eu mostro foto, eu faço super propaganda, assim, da Bahia. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Aqui, eu não tive tanta dificuldade de adaptar. Depois eu voltei, então... Eu fiquei 1 ano e meio, voltei para São Paulo, morei 6 anos em São Paulo e depois voltei, vai fazer 7 anos que eu tô aqui de volta e aí para mim não foi tão complicado esse retorno, só obviamente ficar longe dos amigos, né, fazer as coisas que eu gosto, mas eu acho que eu fui adaptando e criando assim minha tribo, né, e... No começo, quando eu voltei dessa última vez, os amigos que eu tinha, né, antigamente a maioria já tinha voltado para os seus países, mas eu conheci outras pessoas e algumas brasileiras que hoje são assim meus xodóis aqui, a minha família também, como a Ingrid, a Carola, a gente é muito grudada e ajuda pra caramba, assim, até emocionalmente uma a outra. A gente faz muita festinha privada, e eu acho que... Vou saber. Já sabemos em qual porta a gente vai bater na semana que vem, né? Porque é maravilhoso, aqui, tudo que você pensar você consegue ter aqui, né, festa, né, todas as culinárias, eu amo isso, mas a gente sente a falta, né, da nossa comidinha, do nosso bate-papo, então cada um tem nas suas casas os objetos que vão, né, lembrando o meu apartamento. Todo mundo que vai, isso que é literalmente a minha cara. Minha irmã daqui de Nova York, a Cíntia, ela é interior designer e ela fez assim, eu falo, você acabou com a minha vida literalmente porque eu não quero sair de casa. Delícia. Porque me lembra muito assim, sabe, o Brasil, me lembra muito a Bahia, então... Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Você sabe, qual era a sua idade? A gente não quer falar idades. Tá. Mas qual era a sua idade, mais ou menos, quando você saiu da Bahia e foi pra São Paulo? Gente, eu tinha 20, eu sou muito ruim com... Não tem problema nenhum falar a minha idade, eu adoro. Não. Minhas irmãs que não gostam, porque como eu sou a do meio, então elas detestam porque eu denuncio as duas de uma vez só, né?
Mas eu não tenho problema nenhum. Mas eu tinha 20 e poucos anos. É só pra entender um pouquinho essa história. Mas eu tenho uma alma velha. Além de uma história, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Uau. Então... Com produção artística mesmo? Não. Eu comecei... Enfim, 12 anos eu queria muito fazer capoeira, né? E aí meus pais não podiam e tal. E eu comecei a olhar criança, né? Filha da vizinha e tal, pra pagar a capoeira. Que demais. Pra pagar a capoeira. Então, na verdade, assim, minha família, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Minha irmã Cíntia, minha mãe, emancipou ela pra ela abrir empresa. E a gente tem a alma de empreendedora, porque todas nós temos empresa. Então, e muito cedo. Assim. E você estava me falando antes da gente começar a gravar que você vem da periferia. Você é de Salvador? Eu sou de Salvador. E você é de uma periferia em Salvador? Eu sou de uma periferia de Salvador, chamada Ribeira. Na verdade, Ribeira é a parte luxuosa, que é a parte em frente à praia e tal, mas é muito pertinho, assim. Então, embora, né, seja uma periferia, Massaranduba, eu sou muito saudosa, assim, de alguns pontos, porque era muito perto da praia. E eu acho que essa minha ligação com eu sou filha de Iemanjá, então não tinha como correr. Mas essa minha ligação com as águas, eu sempre falo que as águas sempre me salvam. Né? Aconteça o que acontecer, se eu estiver perto das águas, seja mar, seja rio, assim, é a única forma que eu consigo literalmente me acalmar. E isso não era diferente, né? Enquanto criança, morando em Salvador, vendo uma realidade super difícil, principalmente para uma criança, mas eu acho que o que me dava a esperança era o mar, assim. A primeira esperança que eu tive foi o mar. Eu não tinha noção da dimensão, mas eu sentia uma força de alguma forma daquilo. O mar me fortalecia e ainda me fortalece. Porque... Eu vou fazer uma pergunta. Pode você fazer. Você tá conseguindo achar essa força, essa força no mar daqui, no rio daqui? Você consegue? Eu consigo, eu sou muito conectada com a natureza. Assim, eu adoro acampar, eu adoro fazer hiking. Eu amo. E aqui, por incrível que pareça, porque as pessoas não sabem disso, Nova York, New Jersey, tem lugares lindíssimos. Sim. Mas o problema é no frio. A minha pergunta é... Então... Ok. Né? Então, eu gosto muito de esporte. Então, enfim, não sou aquela esquiadora incrível, maravilhosa, mas eu adoro a adrenalina. Então, meus amigos passam o dia inteiro esquiando. Eu vou... Subo 3, 4 no máximo vezes a montanha, desci, já era. Então... Eu fico no quentinho. Eu fico dentro do quentinho lá, lendo e tal, relaxando, e eles ficam o dia todo lá. E aí a gente sempre vai, e muito em grupo, eu gosto muito de sair de grupo. Então a gente aluga casa, então tá sempre quentinho, porque essa é a diferença daqui, né? Eu passei muito frio em São Paulo, porque tudo é muito adaptado. Então, se você tá dentro de casa, você tá tranquilo. Né? Você tá tranquilo, você tem aquecedor, você tem lareira. E as roupas também, acessível, né? As roupas, e é acessível, não é um artigo de luxo. Exato. Né? Infelizmente, no Brasil é luxo. Né? Quase casa nenhuma, mesmo apartamentos de luxo, né? Não são necessariamente preparados pro frio. Mesmo sendo muito frio. Mas eu confesso que, pra mim, no frio, a diferença, quando você fala de oceano, de mar, a diferença é que no Brasil, a todo momento, eu consigo isso ao calor. conectar a terra, sei lá, sabe, ao mar. Aqui, quando chega no frio, eu não consigo ter essa conexão de jeito nenhum. São, 6 meses que você passa sem se conectar à terra, sem se conectar ao mar. A pessoas. Então, a não ser que você viaje. Então, eu ia falar isso. Porque a gente tá cheio de roupa, né? Não então, eu viajo a maioria das vezes, mas também eu planto, né, jardinagem. Não parece, casa, mas é dentro de casa. Então, pra mim, eu sempre continuo com essa... Gente, na minha casa, minhas plantas nascem flores o ano inteiro. Eu tenho aquelas tulipas, te juro. Eu tenho uma espada de Ogum que ela é quase da minha altura. Eu tenho não é bananeira, é muito grande. Então, eu fico doando, eu sou a louca que doa a muda de planta. Pode me doar, eu também tenho. Juro, eu vou doando plantas. Não é? Vou doar, pode. Eu gosto de fazer muda, eu gosto de fazer. Então, pra mim,
eu acho que eu me conecto dessa forma. Do frio da água, no mar, porque o mar é gelado mesmo no verão aqui. Gente, o Rio de Janeiro também é muito gelado. Tudo bem que tá 40 é que tá 40 do lado de fora, né? Mas é um choque térmico, gente. É frio. É um choque térmico. A diferença daqui, vou te falar, 2 semanas atrás, literalmente, eu fui pra praia, eu nadei no mar, só que eu tava com aquele, né, maiô de manga comprida, que é para você nadar na água fria. Você vai colocar uma coisa dessa no Brasil? As pessoas vão rir de você. Isso é verdade. Mesmo a água sendo muito fria. Agora, eu posso fazer uma outra. Pode falar. Não, eu só queria... eu não sei se é relacionado a isso, mas que você vai perguntar, não? Então tá bom, então eu vou lá. É porque eu fico muito curiosa. Eu sempre fico muito curiosa com a história das pessoas para saírem do Brasil, sabe? Sim. E por isso até que eu te perguntei se você era de uma periferia em Salvador. E você já falou, tem essa veia empreendedora, sua irmã foi emancipada para abrir negócio. Mas quem começou? Eu sempre penso em quem foi a primeira pessoa que saiu de casa para você ter saído também do país. E você disse que já viajou vários países. Já. Então, assim, o que aconteceu nesse meio termo? Então, minha heroína, assim, pra te falar a verdade. Eu cresci, eu nunca fui muito de ser fã, assim, sabe, externo. Pra mim, eu sempre fui muito fã de pessoas à minha volta. Então, pessoas literalmente que eu conseguisse, né, acessíveis. E a minha irmã mais velha, pra mim, assim, ela sempre foi minha heroína, Cíntia, porque quando a gente vivia naquela situação, ela já sabia que ela não ia ficar ali. Então, ela estudava, gente, literalmente, ela dormia com uma cara, ela sempre trabalhou, e ela voltava do trabalho à noite e estudava, então dormia com uma cara no livro, literalmente. E ela sempre motivou todo mundo. Então, assim, não só... Ela foi a primeira que saiu, primeiramente para fazer universidade. Então, ela fez universidade e fez intercâmbio para os Estados Unidos. Ela já tinha empresa aberta. Eu cuidei da empresa dela, eu tinha 18 anos. Quando ela resolveu, ela teve a oportunidade, ela trabalhava com turismo e hotelaria, e aí ela foi para Orlando, e aí teve a oportunidade de ficar, de crescer, e daqui ela sempre motivava, falava, ajudava financeiramente todas as formas que ela podia. Então, para mim, perceber que eu acho que ela foi literalmente a que mostrou pra gente que a gente podia. Né? Além dos livros, porque minha mãe sempre... A gente não tinha, né? Infelizmente, no Brasil até hoje, não é tão acessível o livro, né? Como aqui, gente, cada esquina tem uma library. E no Brasil, infelizmente, não é. Mas minha mãe sempre, assim, a gente cresceu lendo gibi, né? Revista, que foi o que fez a gente se apaixonar. Então, para mim... além da minha irmã, da possibilidade real que ela criou, eu acho que as histórias dos livros me levavam muito a acreditar também. Então, para mim, saiu dessa forma. Quando minha irmã saiu do Brasil, eu tomei conta da empresa dela. Eu era muito nova, mas tomei conta da empresa dela. E me formei também. A minha irmã mais nova, a Suleima, também se formou. E a gente sempre teve isso. Nunca foi muito fácil, não. A minha vinda para cá, obviamente, foi, né, relativamente fácil no sentido de... Minha irmã já morava aqui, então eu nunca passei perrengue nesse aspecto. Eu já cheguei aqui morando numa área super legal da cidade, vim com todo luxo, com toda tranquilidade, fui estudar numa escola, né, relativamente legal. Então, eu tive toda essa oportunidade, esse amparo, assim, não passei muito perrengue. Vim parar aqui muito naturalmente, porque eu nunca fiz planos, assim, nunca foi um sonho, eu nunca tive esse sonho americano, né? Eu nunca tive esse sonho americano, eu acho que é por isso que eu volto tanto. Eu volto tanto, porque meu sonho, assim, meu goal, literalmente hoje, é justamente mostrar para essas pessoas, principalmente jovens, principalmente mulheres pretas, periféricas, que
você pode o que você quiser. Porque eu cresci ouvindo não, porta batendo na minha cara. Eu brinco sempre com qualquer projeto que eu faço. Eu falo, cara, ai, mas não vai dar. Vai dar. Ah, mas não dá? Gente, dá. Sim. Cara, eu saí da periferia de Salvador, trabalhei em espetáculos da Broadway. Eu trabalhei no Homem-Aranha. Eu vi, assim, do começozinho da reunião com todo mundo, assim, que naquela época não tinha dimensão do que era aquilo. Sim. Que o mais encantador pra mim era o teatro. Eu chorava, eu ria. Pra mim, isso era o mais encantador. Só depois de anos, eu te juro, eu sou muito desatenta pra essas coisas, eu percebi que a diretora era incrível, que o U2 fez a parte musical. Aí caiu a ficha. Eu juro, gente, eu juro por Era Deus. disso que eu tava falando. Ela conhece um monte de famoso que ela não faz nem ideia que ela juro, quem são. gente. Não, minha irmã fala assim, cara, você não existe, porque eu juro, eu juro, eu tenho assim eu tenho uma coleção de micos, eu falo pra ela é jornalista, eu falo, se você for, né, escrever a minha biografia, você tá perdido. Eu tenho uma coleção de micos, assim, gigantes, de falar pra um diretor que eu amo, que hoje é meu amigo, mas que eu amo, e no momento que eu conhecer, eu falar alguma bobagem assim, falando mal, porque o filme que ele fez, que eu amava, é sobre Salvador, a história é sobre Salvador, eu sou da Cidade Baixa, e a atriz é do Sul. E era o cara. Gente, todo mundo sabia que ele era ele. Só eu que não sabia. E todo mundo rindo, e eu... Quando eu percebi, gente, aí já era tarde demais, e graças a Deus ele entendeu, levou na esportiva e a gente virou amigo. E, enfim, mas eu pago esses... E que bom que você falou, né? Então, cara, eu pago esses... Pra ver se a pessoa se toca, né? Então, eu falei, cara, né, vamos lá. Mas é engraçado porque ele falou pra mim, assim, vou te explicar. E aí me falou, eu trago, né, não só a atriz, mas a equipe e tal... do Sul, Sudeste e tal. Primeiro porque ele já trabalha, então normalmente é mais fácil você trabalhar com pessoas que você já conhece. E segundo porque, se tempo é dinheiro, no cinema, isso é assim... E aí, você sabe que a gente... Eu sou uma exceção, tenho muito orgulho de falar isso, mas a gente atrasa muito, nosso relógio funciona. Como assim? Eu não sei nem como explicar. Mas sabe quando fala que baiano é lento, que baiano atrasa? Então, é muito É real isso? Então, vou te falar. Gente, tempo é um negócio ocidental, vamos lembrar. Então, tempo também é uma questão de perspectiva. E o relógio, no científico, então, né? O controle de horas é ocidental. Se você pensar que todos os lugares que tem mar, né? Todos os lugares que tem praia, as pessoas funcionam numa velocidade diferente. Isso é qualquer lugar. Qualquer país que você for, se tiver mar, a velocidade é completamente diferente do que um lugar completamente urbano, né? Que não tem mar. Pode observar isso em qualquer lugar. Dá pra pensar em Miami, por exemplo. Você pensa em Miami, você pensa na Califórnia, né, na parte mais quentinha da Califórnia. Você pensa em qualquer lugar. Eu tô rindo aqui porque eu tô aqui pensando qual que vai ser a desculpa que eu vou falar. Porque eu nasci pós-causa, é só terra em volta e eu sou atrasada. E eu sou lenta, atrasada. É muito engraçado isso. Mas talvez seja os prédios, um negócio dos prédios. Então, eu acho que é a montanha. Eu acho que é montanhoso. Isso não é justificativa pro atraso. Porque, pra falar a verdade, nem tô passando pano porque... Eu sou atrasada pra caralho também. Então, não, eu sou muito chata. Eu saí de casa 2 horas antes. Porque eu falei, cara... Eu penso dessa forma. Nem sei onde que eu aprendi isso, pra te falar a verdade. Não sei se foi em São Paulo realmente. Eu trabalho desde muito cedo, então eu acho que eu já tinha isso em São Paulo. Eu fiz publicidade e propaganda e no segundo semestre eu já trabalhava com todos os meus professores. Assim, literalmente, a gente era colega de área. Então, eu tinha projetos muito grandes. Eu comecei a trabalhar com produção, eu trabalhava com projetos culturais. Era a minha pergunta, quando você começou a trabalhar com cara, eu nem sei, assim, o ano. Caiu lá dentro. Porque quando eu fui fazer estágio, que eu entrei pra fazer estágio em agência de publicidade,
Eu já caí na área, né, de eventos, de promoção. Salvador tem muita, né, micareta, festa e carnaval. Então, são muitas empresas gigantescas, né, internacionais inclusive, que patrocina, que apoia. Então, é gigante. E não é só em Salvador. Na verdade, um dos primeiros projetos que eu fiz, inclusive, foi um carnaval do interior. Acho que Maragogipe, se eu não me lembro o nome, que o carnaval deles é carnaval de máscara, de fantasia, não é um carnaval de trio. Então, e tinha patrocinador grande, né? Refrigerante muito grande, marca muito grande. Cerveja, marca muito grande. Então, eu caí literalmente de paraquedas e comecei fazendo. Sim. E aí, depois evoluí. Eu sou atriz também, então comecei a fazer né, teatro sem financiamento e tal, e a gente vai desenrolando, vai fazendo, então você produz tudo. Tanto que é bizarro hoje, eu vou para um evento, uma amiga cantando, e aí eu tô vendo e eu fico falando pro cara do som. Levanta o som, não tá legal. A minha amiga olhou pra mim e falou assim, eu falei, caramba. Então é de graça. É muito natural. Eu depois que eu passei, eu trabalhei em 3 espetáculos da Broadway e é maravilhoso, é uma experiência incrível, mas assim, acaba com a sua vida enquanto, né, por trás das câmeras, ou né, fora do palco, porque você não consegue ver mais absolutamente nada do mesmo jeito. Você não consegue desligar, tipo um turn off. Gente, eu fui pro Afropunk e a galera que tava comigo, né, os amigos que foram comigo, morria de rir, porque eu ficava o tempo todo, assim, tinham muitas coisas. E eu falando, é muito engraçado como muita gente fala muito de Salvador e tal, critica. Esse tipo de evento em Salvador não dá errado. Eu acho que a gente tá tão acostumado a fazer tudo muito grande que desenrola. Concordo. Eu nunca tive problema com um ingresso. No Afropunk eu tive que comprar 3 ingressos diferentes, porque tinha problema no ingresso, eu não conseguia. Eu tava com uma pulseira e eles não lia. Não lia. E eles não conseguiam me devolver, eles não conseguiam... Eu falei, isso não acontece. Você vai pro carnaval, qualquer festa grande. Não acontece. Sem querer fazer críticas, mas já fazendo, porque eu já fiz crítica online mesmo sobre o Afropunk, mas essa organização do Afropunk aqui em Brooklyn esse ano foi péssima. Muito ruim, muito ruim. Mas eu fico pensando, eu só pensei nisso porque eu fiquei igual você no evento, eu fiquei colocando defeito em tudo. Não tá legal. Cara, e assim, é um desperdício, né? Porque é um potencial incrível, incrível de espaço, de artistas incríveis, artistas, do público, gente, tá o que é Burna Boy. A gente tá falando de Burna Boy. Ai, cara, eu sou suspeitíssima pra falar, né? Eu sou super Eu fui Burna Boy. Né? Eu sou suspeitíssima pra falar, mas então a gente tá... Outro detalhe sobre Salvador, por exemplo. Eu sou apaixonada pela virada cultural de São Paulo. Sempre ia, já fui sozinha várias vezes. Sim. Né, porque muitas vezes nenhum homem queria ir. Tem uma fama ruim, até hoje eu não entendo por quê, mas tem Por uma... conta do crime, né? Criaram... Normalmente corre arrastão. Ai, cara, eu acho que é mais do que isso. Eu já trabalhei em virada cultural em São Paulo, inclusive. Eu já promovi, né? Eu trabalhei criminalizar. Eu acho que é a questão de ser um evento que é mais focado em população preta. E acho. Aí eles focam mais na questão do crime do que na Faz questão... sentido. Eu te falo, porque eu fui sozinha, ia de transporte público, rodava a cidade inteira. Exato. E, cara, uma coisa muito engraçada que aconteceu, a última edição que eu fui, que tem muitos anos já, é muito engraçado como funciona as multidões, né, nos eventos em São Paulo. É completamente diferente de Salvador. Salvador tem uma malevolência que você vai chegando, tem 1 milhão de pessoas e você chega onde você quiser, você passa pelo meio. É muito fluido e é muito natural, todo mundo... São Paulo, não. Pra você chegar perto do palco, você tem que chegar cedo, porque e não sair dali. Porque todo mundo fica. Porque todo mundo para e fica. A polícia não entra. Em Salvador, é uma coisa do outro mundo. Você tá aqui, se acontecer uma confusão aqui, em 2 segundos tem polícia do seu lado. Você não entende de onde eles vieram.
Em São Paulo, a polícia não entra. Eles ficam ao redor, mas ele não entra. Salvador, não. A polícia vai, parece umas minhoquinhas, assim. Ó. Vai e sai. É muito engraçado. É bem mais fluido, bem mais natural. Tanta questão. E aí, até voltando, porque eu acabei te cortando, mas você tá falando dessa questão da fluidez, né? E aí você tá falando também do tempo, né? Dessa questão da malemolência. Isso. Hoje eu faço o exercício ao contrário, né? Porque eu precisei me adaptar aqui em São Paulo também. Então, eu precisei me adaptar. Nossa, gente, meus primeiros dates aqui foram horríveis. É o trauma que... é o trauma que eu tenho daqui. Você falou de trauma. É o trauma que eu tenho daqui. Porque, cara, assim, foram muito ruins justamente Vamos por essa falar sobre isso, então. Adoro esses tipos de Gente, conversa. assim, atenção, Conta galera que escreve. tudo. Não, porque é muito diferente, né? Até então, eu nunca tinha me relacionado com estrangeiro. E é muito diferente. É diferente a forma que você... age, é diferente as coisas que é engraçada pra você, não necessariamente. Especialmente quando você não fala a língua. Eu acho que, de repente, no caso da Isa, pode até ter sido diferente, porque ela veio mais nova, então aprendeu a língua. É um outro mundo, gente. Sim. Quando gente, eu pagava tanto mico. Não, esse eu tenho que contar. Eu tive um namoradinho e ele me convidou pra ir pro show do U2. E eu empolgadíssima pra ir pro show. Ia ser o meu primeiro evento, grande show aqui e tal. E eu tava empolgadíssima. E ele, eu tenho um ingresso extra, chamo uma amiga pra você ficar mais confortável. Eu levei uma amiga do Uzbequistão. E a gente tava no segundo ano de inglês. No segundo ano não, desculpa, no segundo semestre. De inglês. Então a gente meio que se comunicava. Por mim, Olhar e mímica, né? Era dessa forma. E nem eu, nem ela, além de não falar inglês direito, a gente não conhecia direito a cidade, não sabia. E foi no estádio, num estádio de... No Madison? Não foi no Madison, Não. foi num estádio, eu acho que do Giants, se eu não me engano. Foi um estádio que enfim, demoliram e construíram outro novo. E aí, cara, eu não entendi direito a mensagem, né, que a gente comunicava. Não entendi direito a mensagem dele. Resumindo a história, chegou eu e ela, nós duas, num show num estádio de salto 15, toda trabalhada, né, parecendo que a gente ia pra um casamento. Nossa. Gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu juro que se não fosse o YouTube, eu tinha desistido. Desistido e voltado. Mas, O tal do perrengue chique, né? falando em se adaptar, eu falei pra ele, ok, ó, é o que tem pra hoje. De sapato eu não vou ficar, a roupa não dá pra tirar, o sapato dá. E eu fiquei o show inteiro. Descalço. E era um lugar, era um assento, assim, incrível, muito pertinho. Aí eu falei, vamos fazer a fina, né? Fiquei lá fazendo a fina, sem sapato, curtindo a festa de vestido social num evento, gente. Um evento no estádio. Depois eu falei, cara, eu preciso aprender essa língua, porque senão eu tô acabada. Olha. E aí... E foi daí, então, que você aprendeu ali. Então, pra quem aí tá falando que inglês é difícil, tá com dificuldade, tá aí um Arranja exemplo um contatinho. Eu falo isso pra todo mundo. Arranja um contatinho que o negócio flui mais rápido. Exato. Flui mais eu rápido. concordo. Exato. Eu queria dar esse tipo de Testemunha dica. da minha mãe nesse quesito, porque eu vi a diferença. Porque até ela conheceu o ex-marido dela, né, que era americano, a gente só andava com brasileiro, né? Tinha igreja brasileira, tudo brasileiro. Mas aí, quando ela começou a se relacionar mesmo com o americano, a coisa mudou, a chave virou. Então, é uma ótima dica mesmo. É uma ótima dica. É muito diferente, gente. E aí você começa, na verdade, além de frequentar outros espaços, consumir outras coisas. Né? Parece que literalmente o mundo se abre, porque você começa a ver outras coisas. Eu acho encantador, assim, porque quando, né, obviamente, quando você conhece a pessoa, né, certa, ele se encanta com tudo que você faz de errado. Isso é Sempre. verdade. Que pra você é errado, né? Sempre. Ele se encanta, pelo menos eu tive essa experiência. Então ele se encanta com tudo, tudo é engraçado. Né? Até os erros, eu acho que a partir daí eu comecei a relaxar mais e aprender me divertindo. Acaba virando charme também. Exato. Né? Eu acabei, né, relaxando. Eu paguei um micão agora, recém, que é isso, gente. Mesmo quando você fala, já você continua pagando mico. Parece que não acaba. Mas uma coisa que me chama bem atenção, assim,
a parte que você trabalhou na Broadway, né? Tem gente, assim, até a gente mesmo morando aqui, as realidades, né? Porque você falou que você não passou perrengue. E aqui somos 3 que já passaram, né? Então, tipo, a gente já passou algum perrengue aqui, Perrengue nesse sentido, né? De moradia, né? nesse sentido, né? De documento, de moradia e tal. Nesse sentido, não. Passou esses Mas perrengues. todos os outros... Com certeza. Ah, sem imigrante, dúvida. né? Exatamente. Não tem como de você trabalhar. Que, na verdade, até hoje eu passo. Porque você vai trabalhar, mesmo, né, com uma carreira consolidada, com muitos anos de estrada... Você vai trabalhar com algumas pessoas que te colocam em um outro lugar, não sabe da sua história, né? Não sabe a experiência que você carrega, mas porque você tem um sotaque, né? Já te julga. Sim. Eu trabalhei, antes da pandemia, na edição, né? Na última edição do Festival de Filme Latino de Nova York. E eu virei a chata, nunca mais me chamaram. Nunca mais me chamaram pra trabalhar. E tinha um festival latino, e me incomoda muito isso de não colocar, né, de usurparem a latinidade do Brasil. E eu era a única... latino e não tinha nada do rolê inteiro, gente. E quando eu fui questionar, na reunião, a justificativa foi, não, a gente tem um filme brasileiro. Cadê o filme brasileiro? Porque eu olhei o catálogo inteiro e não vi. Então, o que ele chamava de filme brasileiro era um filme argentino que uma atriz brasileira... Tava lá e aí contava. E eu era a representatividade brasileira dentro, que não tinha voz nenhuma, que não falava nada. E eu falei, gente... Enfim, então a gente passa... A gente passa perrengue ainda, é fazer trabalho que não é seu. Sim. Você é contratada por uma função... E aí tem uma pessoa que, né, relativamente está, né, abaixo de você, hierarquicamente falando, e ela não quer ouvir, né? Ela não quer trabalhar com você. Então, é muito complicado, porque você tá o tempo todo tendo que provar algo. Isso que eu ia falar mesmo. Porque você é imigrante, exatamente por isso. Quando você abre a boca, as pessoas já estão lá te julgando, né? Te julgam, né? Igual você falou, às vezes tem uma bagagem, uma puta carreira, as pessoas não estão nem aí pra isso. Elas estão ali ouvindo o seu sotaque. Cara, só isso. É muito doido. Eu decidi, né, voltar a estudar inglês, e aí, justamente pra tentar, né, driblar isso, na escola e tal. Faz uma apresentação e tal, fala. E aí eu fiz, né, escrevi, falei da minha... A professora, ela me escreveu falando, não, então, eu acho que você não entendeu. Aí eu falei, não entendi, como assim? Resumindo a história, porque eu falei da minha história de vida, não daquela lá da favela e tal, eu contei a história, é a minha narrativa. É a minha história de vida, da narrativa que eu quero. Então eu contei a minha narrativa, né, da perspectiva do tempo que eu já tinha, né, saído daquela situação. Mas ela não aceitou. Aí eu falei, ok, eu não escrevi errado, é a minha história, mas você não quer aceitar a minha história, por quê? Porque eu sou uma imigrante, né, afro-latina, que trabalhei na Broadway, né, que abri minha empresa com 2 anos morando, legalizada aqui, abri uma empresa. Então, pra você desvalida isso. Quem é você? Aí eu já podia perguntar pra ela, quem é você pra me falar isso? Você não tá aqui o seu trabalho é corrigir o que eu você escreveu, não a narrativa da sua história. E ela não gostou. Era de inglês a professora. Era professora de inglês. E ela não gostou. Sentido. Então, assim, e não foi uma coisa que eu estava pagando, né? Era uma escola. E mesmo assim eu não fui acolhida, não fui respeitada. Isso acontece, inclusive, em trabalho, né? Todo momento a gente vê isso, tipo, em companhias mesmo, de estar lá naquela posição, e você não é aquela posição porque você tem que ser a mulher preta da favela, do Brasil, e qualquer coisa que seja ao contrário disso. É muito, porque se fosse uma professora de, sei lá, interpretação de texto, de repente você estivesse aplicando por uma prova, vou até falar sobre isso aqui rapidinho. Por quê? Porque esses dias eu descobri que é legal a gente contar nossas histórias. É muito importante. Exatamente, pra saber de onde você veio e onde você tá hoje. Então, olha a mulher que você é, pensando de onde você saiu. Porém, não era uma prova de inglês. Não é muito... Eu entendi. Cara, é muito... E eu fiquei incomodada. Eu fiquei tão incomodada que eu saí da escola. E depois mandei um e-mail, falei, vamos ver se meu inglês tá bom o suficiente. Mandei um e-mail pra direção falando, porque eu falei, cara, eu me senti desrespeitada e eu acho... Falei mesmo. Qual é o termo? Xenofobia, né? Eu falei, como é que... Cara, é uma coisa que...
É constante, é diário. O tempo todo eu experiencio isso. Seja na comunidade brasileira, Nossa, seja isso é uma fora. coisa Sim, sim. Porque embora eu goste de rede social e tal, eu não foco tanto, eu não mostro tanto, eu não... Minha irmã, de novo, a jornalista, fica o tempo todo puxando minha orelha. Mas todo mundo, eu já tive pessoas que eu conheci, alguns até através desses amigos famosos, que no evento me tratando super legal e tal. Quando viu que eu não tinha milhares de seguidores, não engajou. Não te conhecem, né? Não engajou. E eu contando isso pra algum desses amigos famosos, eles não acreditaram. Falaram, não, isso não. Eu falei, Só que eu gosto. Ele falou, não. Eu falei, não, eu adoro isso. Porque a coisa que eu tenho mais medo, que eu tenho mais pavor, é que as pessoas cheguem a mim pelo que elas acham que eu sou, que pode tirar ou ganhar comigo. Eu tenho um pavor disso. Então, pra mim, eu sempre faço questão de... Cara, eu volto todo ano que eu vou. Quem me conhece sabe, eu volto pra minha quebrada. Faço questão, as pessoas que eu sempre conheci. Tem muita gente que fala comigo, gente, perdão, que fala, eu sou filho, neto de fulano e tal. Tem muitos anos que eu saí, eu realmente não lembro. Mas eu respondo todo mundo, eu falo todo mundo. Agora, essas pessoas que me desvaloriza, me deslegitima, porque você não tem uma presença online. Ai, não. Eu não tenho nem paciência. Então, eu adoro, inclusive, que façam, porque pra mim é mais fácil de cortar, de limpar, assim, ok. Já tem. Ô, Su, me fala uma coisa que você disse. Como eu vou colocar isso em palavras? Tá, vou pegar uma fala sua, tá? Você falou assim que pra você é muito importante mostrar pra essas meninas mais novas, essas jovens, né? Principalmente pra menina preta de periferia, que é possível, né? E aí, eu acho muito... E é o nosso propósito também com Pretas em Nova York, né? Que é mostrar sempre pra mulheres e meninas pretas, assim como nós, o quão possível é. E que não é fácil, que tem uma caminhada. Que bom. Estão todas convidadas já, porque eu vou fazer um documentário sobre isso, então estão todas convidadas a participar para dar seus depoimentos. Que maravilha, obrigada. A gente aceita aqui, já tá no ar, isso daqui tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. E aí, eu queria te perguntar, até porque muita gente fica na cabeça, né? Quais são os caminhos, assim. Eu acho que é até uma coisa que a gente fala pouco aqui, mas principalmente porque muita gente... por isso que eu te perguntei lá, quem foi a primeira pessoa que veio, sabe? Foi você? Foi quem que foi? Porque a gente não sabe quais são os caminhos, né? Então, por exemplo, como surgiu a oportunidade de trabalhar com uma produção na Broadway? Trabalhar na produção do Homem-Aranha, por exemplo, entendeu? Qual que foi o seu... Estudando. Onde foi que você buscou isso? Estudando. Primeiro, para sair, né, do Brasil, todo mundo me pergunta isso, eu falo, eu sou uma referência ruim para falar sobre isso, porque a minha história é diferente da maioria. Porém, todas as pessoas que eu conheço, bem-sucedidas aqui, foram todas através de estudo. Absolutamente todas. Ou excepcional, né? Ou um talento excepcional, como a própria Ingrid. Né? E vários outros bailarinos brasileiros que a gente tem. Outros bailarinos brasileiros também incríveis, em companhias grandes daqui de Nova York, que eu conheci recentemente. Mas não tem outro caminho que não seja esse, pelo menos para você ter uma vida, porque eu acho que não adianta muito você sair por sair, porque não é fácil viver aqui, o custo de vida é caríssimo, não compensa, né? Literalmente uma escravidão se você sair e vir viver aqui e não tem documento. A gente sabe, então, eu não gosto de dar falsas esperanças, então tem vários programas de organizações para estudar, hoje em dia, inclusive, para estudar inglês. Né? Tem várias iniciativas de organizações brasileiras, de grupos de brasileiros se organizando para ensinar inglês, ou de graça, ou com uma taxa muito pequena, justamente para possibilitar. Tem grupos ensinando
né? Como aplicar para mestrado, para doutorado, né? Eu conheci recentemente pessoas fazendo mestrado sanduíche, então, que já estão nas universidades brasileiras e consegue vir com tudo pago para universidades aqui. Então, é procurar essas brechas. Como eu cheguei na Brother? Eu dei muita sorte de estar, literalmente, eu acredito muito nisso também, de estar no lugar certo, né, no momento certo. Mas eu fiz investi tudo que eu não tinha, gente, nunca me esqueço. Todo o dinheiro que eu tinha, eu investi para pagar uma pessoa de recursos humanos para fazer o currículo. Porque eu não sabia fazer eu não sabia fazer nem no Brasil mais, na verdade, tinha muitos anos que eu não fazia um currículo, muito menos aqui. E aí eu não sabia como fazer, então paguei uma pessoa para fazer, que muito engraçado, porque eu fui conversando, como eu tô conversando, falando da minha experiência, e ela digitando. Quando ela me entregou o currículo, eu olhei e falei, não, mas não sou eu. Porque eu descobri... outra história. É porque eu descobri que tem muitas coisas que a gente... que os americanos, das empresas daqui valorizam, que a gente não valoriza no Brasil. Sim. Nossa, eu tô passando por esse processo agora. De aplicar para uma outra vaga dentro da... Enfim, eu tô sentindo isso. Então, eu senti isso lá na frente. Eu falei, gente, mas assim, ninguém nunca valorizou. Eu sempre, minha mãe sempre fez muito caridade e tal, sempre. Eu não me lembro da casa da gente não ter alguém morando. Que ela catava, todo mundo morava, todo mundo... E eu sempre fiz isso naturalmente. Eu sempre trabalhei... Eu nunca botei em currículo nenhum na minha vida... As coisas simples que você faz no seu dia a dia. O que eu falei, sei lá, levantar um papel. Americano, mas isso é uma coisa dos americanos. Americanos, eles vão se gabar porque eles estão levantando o papel. Gente, hoje eu faço... antes de ficar pronto o documentário que eu quero fazer e tal, pra exibir, pra mostrar pra essas pessoas que podem tal, com exemplos, né, de pessoas como a gente. O que eu faço pra tentar contribuir? Eu consumo, né, compro coisas de pessoas... tudo pretas, que eu tô... pretas, sim, de pessoas pretas, de pessoas da comunidade, sabe? De pessoas que vieram de onde eu vim. Eu dou consultoria de graça. Eu fiquei uma semana em Salvador, eu dei consultoria para 3 mulheres pretas empreendedoras. Uma delas incrível, todas 3 maravilhosas. E uma delas uma mulher incrível, com um potencial gigante. E não entendia que isso era um potencial. Né? Ela fazia as coisas, todo mundo recebia crédito, e eu passei por isso, né? História da minha vida. Então eu falei, não. Quem criou o conceito é seu, quem criou foi você, quem desenvolveu é você. Eu vou apoiar, eu vou dar o apoio mínimo financeiro e tal, e você vai fazer isso, você vai conectar com isso. E ela desenrolou um projeto lindíssimo, que ela coloca no mesmo espaço, pessoas pretas, periféricas, né? E que eu me orgulho pra caramba, já vai pra 3ª edição agora. E eu me orgulho pra caramba eu recebi a mensagem dela recentemente, assim, eu literalmente chorei, porque pra mim, eu não é que eu sou legal, não é que eu tô fazendo favor, não, pra mim é minha obrigação, porque eu tive, graças a Deus, pessoas que em momentos pontuais fizeram isso por mim. E agora eu faço, e o que as meninas que eu convivo aqui, que as pessoas que eu convivo aqui fazem muito lindamente, né? Eu lancei recentemente a marca de roupa de verão e tal, junto com as minhas irmãs aqui, e foi um trabalho... Divulga. Bahia Mermaid. Foi muito emocionante, porque a gente fez a gente fez um photoshooting e fez um coquetel de lançamento, e para a sessão de foto foram 2 modelos negros lindíssimos, né? O fotógrafo negro, e o mais incrível, se é que posso dizer isso, minha irmã, a Cíntia, fez o design da casa no Hamptons, que a gente queria naturalizar um casal preto, retinto, numa casa incrível no Hamptons, que é uma das áreas mais caras dos Estados Unidos. Sim. E o que é muito engraçado, porque a casa que a gente filmou tinha uma bandeira do Trump já no começo. Eu falei, lembra que eu te falei que a gente arromba a porta?
Que ninguém abre a porta pra gente? Então esse é um do momento e vamos lá. E foi muito legal, foi incrível. A gente chegou, ocupou literalmente, assim, ocupou o espaço. E não pagamos pra isso porque foi uma forma também que a gente fez muito de forma cooperativa. Então minha irmã que fez o design da casa, então ela conseguiu pra gente a locação. Então, enfim, tudo foi pensado nesse sentido, porque eu quero, né, saiu em algumas mídias em Salvador, eu quero que meninos pretos vejam 2 modelos retintos numa piscina maravilhosa, usando uma roupa legal. A gente precisa naturalizar isso. Sim. E se a gente não fizer, quem vai fazer? Ninguém vai fazer pra gente. Então, eu tenho esse entendimento, assim, cada vez mais, a maioria dos trabalhos que eu faço tem muita mulher. Eu fiz a produção e o cenário do musical de Marielle, né, na Broadway. E, cara, a gente chorava o tempo todo, emocionado, porque só tinha um homem na banda, porque a gente... Desculpa, Everton, porque a gente não conseguiu achar uma mulher que tocava um instrumento. Que ele tocava. Ele é incrível, né? Mas Tudo a bem, gente não conseguiu... a gente queria uma banda inteira mulher. Sim. Então, assim, 99%, né, de todos os envolvidos no projeto de Marielle são mulheres e mulheres pretas. Só tinha um homem e uma mulher branca. Então, é isso que a gente precisa fazer. É literalmente naturalizar. E sororidade é isso, gente. Não é você aprender o que quer dizer e falar na rede social. E quando a coleguinha te pede um apoio, você nem responde a mensagem. Fica a dica. Obrigada. Isso foi muito Será que dá pra gente... Eu acho que isso vai virar aquele shortzinho do Instagram, porque... Obrigada. Tem convites, inclusive pro Pretas, tem convites que a gente soltou, vários convites que a gente soltou e... Mas é isso, mas não tenha dúvida de que essas pessoas que não responderam, que negaram, elas vão chegar logo e vão agir como se nada tivesse acontecido. Porque é exatamente isso que acontece. Então, eu acho que a gente precisa fazer mesmo. Todas as oportunidades que eu tenho, eu faço isso. Todas as pessoas que me rodeiam, eu brinco, eu sempre volto na Ingrid, porque eu acho que é muito importante a gente frisar. A maioria das pessoas conhece ela com a genialidade do trabalho dela, que é muito incrível mesmo, emocionante. Mas o ser humano que ela tem isso tão consciente nela, que ela faz naturalmente, que ela não se dá conta, porque eu já presenciei esses outros 2 bailarinos que eu citei antes, falando, né, que viraram colegas agora dela, amigos, e falando que estão aqui hoje em balé em Nova York por causa da Ingrid, e a Ingrid não sabia. Uau. E não foi só porque ela inspirou eles. Foi porque ela ajudou eles a vir e ela não sabia. Abriu a porta. E ela não sabia que tinha feito isso, ela não tinha consciência. Então, eu acho que é necessário a gente chegar nesse patamar de fazer sem lembrar para quem é que você tá fazendo. E naturalizar. Sem deixar, tipo, mídias sociais capitalizar uma coisa natural. Isso. Por isso que as coisas vão acontecendo. Você brincou no começo que, eu conheço muita gente famosa e tal. Mas é exatamente isso. É você não supervalorizar isso. Porque por trás daquela pessoa pública, né, tem um ser humano incrível. Tem. Que muitas vezes essa fama impede de ser vista. Então, por isso que vocês conheceram a Thelminha. Que ser humano incrível, gente. Ela é uma pessoa... A gente brinca na Bahia, literalmente. Tem pessoas que são pessoas gostosas, né? Sim. Que você quer ficar junto, que você quer abraçar, que você quer ficar perto. A Thelminha é uma dessas. A Thelminha é uma dessas. Então, você quer ficar perto, né? O Fiote também é um cara incrível. Você quer ficar perto, né? O Luiz, o Príncipe Negro. Você quer ficar perto, porque são pessoas que te inspiram sem tentar. Naturalmente, em uma conversa, te inspiram. E são genuínos. E genuinamente o trabalho que eles fazem, né? A presença deles reverbera na vida de outras pessoas, né? E forma uma cadeia que vai, né, modificando. E
Pra mim, o meu lema de vida é esse. Literalmente, ninguém solta a mão de ninguém, no sentido de puxando, de trazendo, de buscando, de mostrando, de o que eu posso fazer. Eu posso dividir, eu posso passar meia hora conversando com você e te falando que não, isso aqui é massa, faça isso. Não deixe que ninguém faça. Eu não sei fazer, sabe? Mais difícil você fez, você teve a ideia. Isso é o mais difícil. O resto, procure, faça o que você tá fazendo comigo, pergunte. Não, isso aqui eu sei quem faz. Peraí, você vai ligar pra fulano, eu vou ligar, vou falar. Não custa, gente. Eu sei que todo mundo é ocupado, todo mundo tem seus corres, é verdade. Mas a gente tirar um minutinho pra fazer uma ligação, pra mandar uma mensagem, pra responder a mensagem do coleguinha. Responder a mensagem do coleguinha. É isso. Ô, Su, a gente tá com 2 minutos e meio. Agora... Mas como você nos assiste, você já sabe qual é a minha pergunta, né? Então, quero te perguntar, qual é a mensagem que você falaria hoje para sua criança interior? O que você falaria para ela? Pensando de tudo isso que a gente... Principalmente no que a gente conversou hoje, né? Você vem, literalmente, periferia de Salvador. Tem não só como produções da Broadway, mas acabou de lançar uma marca de fashion aqui em Nova York, na cidade do fashion, com 2, a propaganda, né, tá com 2 modelos negros, lindíssimos, por sinal, que é o Bruno Silva e a Carola. Sim. Kate Carola. Sim. Então, o que você falaria para essa criança interior, vendo toda a sua trajetória, vendo esse mulherão que tá aqui sentado com a gente hoje no sofá do Pretas em Nova York? Eu acho que eu vou parafrasear a minha conterrânea, Isa Isaac. Acredite no seu axé. Não acredite no que as pessoas falam para te diminuir ou te desvirtuar do seu caminho. Siga forte, acredite no seu axé. Acho que a gente... Acho que nem tem pra onde ir depois dessa, né, gente? Acho que eu acho que vale pra gente, Fez até uma propaganda aí. Valeu até o publi aqui. Já é a segunda na temporada. E natural, e não tem como não fazer. É muito natural, não tem como não fazer, que também ela é uma dessas pessoas que pessoas gostosas, que você quer estar junto, que você quer estar perto, que você quer promover. E porque tem um trabalho lindo, tem um trabalho social por trás... Então, é necessário, também é uma representatividade muito forte. Sim. A gente não, infelizmente, ainda hoje, a gente não vê. Então, o que a gente puder fazer para fortalecer, a gente faz. Estamos esperando Isa Isaac Silva. Venha, logo no Pretas em Nova York. Logo. Acho que vai ter lançamento internacional também. Eu só acho. Olha! Se você acha, Isa Silva, o seu lugar no sofá está reservado. Eu tô querendo as peças, Já falei, no Afropunk eu usei, né? E todo mundo me parava pra perguntar. Eu falei pra ela, tá precisando vir pra Nova York, porque ocupar esse espaço. Tem público. Então, com certeza. Isso não há dúvida. A gente tá aqui só aguardando. Su, muito, muito, muito obrigada, assim. Gratidão pela sua paciência, que a gente já teve 3 vezes, a gente já tentou gravar 3 vezes. Então, primeiro, assim, gratidão pela sua paciência, gratidão pelas suas palavras. Você me disse uma coisa... Né? Você me disse várias coisas, mas uma das coisas que você me disse é que as coisas acontecem na hora certa. Eu acho que esse episódio aconteceu, assim, na hora certíssima. A gente tá quase encerrando já a temporada e não podia ser com uma pessoa melhor do que você, assim. Não... Quer dizer, tem pessoas maravilhosas, né? Mas eu acho que foi no momento certo mesmo, sabe? O que você trouxe hoje pra gente. A sua naturalidade. Pra fechar. Gente, gratidão, adorei. Viu? Obrigada. Ô, Isa, sentimos sua falta. Eu nem sei qual câmera que eu olho. Isa, sentimos sua falta, mas precisa voltar logo, tá? Porque a gente tá com saudade pra pegar o nosso presente aqui. Eu perdi essa, gente. Eu tava esperando tão
Tá te esperando. Nossa. Não é? E para quem quiser, a caneca do Pretas também tá disponível também no site. É só pedir. Tá lá o link nas nossas redes sociais. E eu vou falar pela última vez. Quem ainda... Não, pela última vez hoje. Quem ainda não se inscreveu no Pretas em Nova York, quem ainda não foi lá no canal, no YouTube, acionou o sininho, eu vou começar a chamar por nomes. Eu tô dando a última chance pra vocês pra chamar por nomes, porque vou trazer aqui nomes de pessoas da minha rede que não tá seguindo. Que absurdo. Hoje eu já chamei a atenção de um, então não queira ser o próximo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Isa. Obrigada, Ruth Su. Suzane Sena. Obrigada. Gratidão de você estar aqui. Meninas. É isso. Um beijo. Boa noite, Pretas em Nova York. Até semana que vem. Ai, que delícia.